Fala, turma! Boa noite, DPC, Betiones, Pablo, Maurício Grilli. Show! Boa noite. Oi, gente. Felipe Bortolini, estaremos junto domingo. Anderson, Emiliano, Ronaldo, um cervejeiro qualquer, Norton. Quem tá tomando cerveja aí? Manda pra mim quem tá tomando cerveja. Saúde, gente. Ai, tá dando eco, meu. Pera lá. Deixa eu acender a luzinha aqui, ó. Tem uma luzinha produção que eu até esqueci de acender uma luzinha pra vocês aqui. Aí melhorou. Agora sim, um brinde a vocês. Tá dando um eco no meu ouvido, agora sim. Saúde. Quem tá tomando cerveja aí? Ó, gente, a live de hoje vai ser muito fera. Nossa, tô animadíssima. Se vocês souberem como fritou o meu celular de ontem para hoje, por um anúncio rapidamente feito pelo meu amigo Maurício Grilli, que tá aí acompanhando a gente direto do Rio de Janeiro. Meu parceirão de estudos na faculdade, a gente tá fazendo a pós junto. Nosso professor também tá online, que legal. A live de hoje vai ser muito bacana. Eu começo agradecendo muito obrigada pela ideia, que foi o Maurício que mandou para mim. Bia, você precisa falar com o Rodrigo Azevedo, que é um cara expert no assunto da levedura. Tcharam! Kvike, Kvake, Quake. Agora que nós vamos entender qual é a pronúncia certa da levedura. Niterói, Maurício Grilli, Niterói. Bom, gente, deixa eu pegar o meu convidado aqui. E hoje a noite promete. Ninguém tá com pressa, né? Então tá, ótimo, porque eu também não estou. Rodrigo Azevedo, meu amigo, estamos ansiosos por esperá-lo nesta live. Seja bem-vindo! Vamos aguardar o Rodrigo. Nós já somos em 59 pessoas ao vivo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Bia. Você me escuta? Super bem. Cara, que prazer recebê-lo aqui, hein? Ah, igualmente. Boa Olha, eu noite. confesso que eu nunca tive uma live tão agitada quanto essa. Você tá muito famoso nessa história, viu? Ah, que nada. Essa timidez toda aí vai ter que tirar, porque aqui nós vamos, ó, te sugar hoje. Você está preparado para Tranquilo. ficar uma hora ao vivo aqui respondendo várias perguntas? Vamos lá. O que me for possível, a gente Cadê a sua? conversa. Ih, tava. Vocês cerveja. Perguntou cadê a cerveja? Poxa! Espera um pouquinho também. Não, você fica à vontade. Se você não quiser beber, você não bebe. Você sabe que eu passo a semana toda sem tomar cerveja. Chega de terça, eu bebo cerveja. Chega de quinta, eu bebo cerveja. Aí eu falei, não, de terça eu não vou tomar cerveja na live. Senão eu tomo cerveja segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Chega sábado, domingo, assim vai. Eu Rodrigo! bebo pouco também. Faço em casa, mas um Mas você copo sabe que eu por percebi dia, né? quanto. E eu acho assim que quando a gente faz a cerveja, o prazer é tanto da gente fazer e vai degustando durante todas as etapas do processo, que o bebê em si acaba sendo muito menos, né? Uhum. Concordo. Acho que é assim mesmo. Rodrigo, Eu vamos já, ao já que vi caso. interessa. Eu já vi Fala. um relato também de. Era até uma cervejeira. Ela fazia cerveja, mas não bebia. Era até uma conhecida. Pelo prazer, só de fazer. Pois é, e muita gente fala assim, nossa, Bia, você toma cerveja todo dia? Eu falo, meu, não. Aliás, às vezes eu fico 10 dias sem tomar cerveja. Não é. É o Também. lance de fazer, né? Isso. Gente, Rodrigo, essa semana foi muito agitada depois que a gente combinou de fazer essa live, né? Não Aham. sei se você sentiu essa interação entre as pessoas, apitando o celular o tempo todo, querendo saber sobre as leveduras. E eu já começo uma pergunta sobre a questão: qual é a pronúncia certa da levedura Kveik? Falei É. certo? Falou. É, essa é uma pergunta recorrente, né? É muito comum, né? O mais comum é falar que vai. Mas o meu amigo da Noruega, ele fala que veik, né?
Então, parece que acontece lá algo como acontece aqui no nosso país de ter diversos tipos de sotaques, né? Então, acredito que numa região fala-se Kveik e noutra Kveik. Mas o mais comum mesmo é Kveik, como Viu? bike em inglês. Bacana. Olha, eu tô turbinada aqui de várias perguntas. As pessoas estão perguntando já aqui pelo chat, que deixa a gente doidinho aqui, como que vai Uhum, ser para participar do sorteio. Eu não sei se você acompanhou. A gente vai sim. sortear uma levedura da White Labs, que ela chegou agora há pouco no Brasil. Foi feita o isolamento da cepa, né, em San Diego agora. E a Lamas Brew Shop é a vendedora exclusiva, representante exclusiva da White Labs no Brasil. E eles disponibilizaram uma cepa dessa levedura que vai para a gente poder sortear para quem participar da nossa live. E além disso, eles vão mandar uma levedura para você também, meu amigo Rodrigo. Mentira. Sério? Verdade, sério. Eu falei, É, gente, eu vou falar com um cara que poder. manja muito do assunto. O mínimo que a gente tem que fazer é presenteá-lo com uma cepa dessa levedura. Então Ai, você vai receber aí na sua casa uma cepa da White Labs, exclusividade Lamas Brew Shop. Gostou do presente? adorei, obrigado. Fico feliz. Agradeça, Lamas. Isso aí, Eu fui só obrigado. uma intermediadora. Isso aí. Me Quando, diz uma coisa. quando ela foi, Pode- vamos aproveitar esse tema, né? Quando eles lançaram lá fora, eu perguntei na hora sobre ela, né? Porque o White Labs, ele perguntou, ele disse assim, ela é Saúde, meu amigo. saúde. Ele disse assim que depois de vários testes, e é algo que eu já adianto para todo mundo aqui, não existe um tipo de que vai, que existem dezenas, existem mais de 50 culturas diferentes. E ele fez uma pesquisa com diversos tipos de culturas que vai e destacou que aquela era que ele achou a melhor. A minha pergunta feita foi a seguinte: ela é melhor, mas por que motivo, né? Eu fiquei curioso de saber. Será que é porque ela produz menos ésteres? Será que é porque ela é mais limpa, né? Então essa pergunta ficou no ar, mas talvez seja isso. Você sabe que a pergunta a gente mandou lá, né? A gente conversou muito antes, um pouquinho. Eu mandei lá, o Davi Lamas falou para mim que se ele receber a resposta, ele vai mandar pra gente. Passei Ah, vocês que também. legal. Passei o seu contato para ele, o Aham. seu dele e o dele para você. Depois vocês trocam figurinha aí, que acho que vai render uns bons papos aí pelo Ah, sim, WhatsApp. sim. Legal. Olha Obrigado, aqui, a agradeço. gente tá cheio de perguntas. Aqui tem duas folhas, fora as outras que eu recebi. Fotos, eu até imprimi aqui, ó. Tem fotos de pessoas que mandaram por caderno. Maurício Grilli, de Niterói. Olha, Legal, 100 pessoas conectadas com a gente, Rodrigo. Bom, legal. primeiro a pergunta aqui, onde comprar? Pô, na Lamas Brew Shop tem. Aliás, quem quiser pode usar o cupom BIABIA, que tem desconto no valor que ela tá. Se não me engano, ela tá em R$ 67 hoje. E mais o desconto BIABIA vai ser mais baratinho. Ah, legal. É, Rodrigo, tem uma pergunta aqui. Qual das Onde. cepas é mais utilizada para fermentar a cerveja? Não, Qual das rapidinho, Bia, cepas? você Pode falar. perguntou onde comprar, né? Eu achei essa uma pergunta importante, né? A Lama está vendendo agora a White Labs com exclusividade, né? E eu destaco que eles mandaram muito bem isso, em especial a White Labs, pelo seguinte, pelo respeito a qual cultura eles estão utilizando, né? O Lars, que é um principal pesquisador, e é graças a ele que nós temos acesso a essa levedura, Uhum. ele diz que é interessantíssimo a gente respeitar a qual que vê que nós estamos utilizando. Tanto isso é bom tanto para cervejarias quanto para o cervejeiro caseiro, porque assim, eu já falei que são dezenas e elas são muito diferentes entre si. Uhum. Então, nós temos outras empresas brasileiras que vendem Kveik, mas essas três não discriminam qual Kveik que é. E, novamente, existem dezenas. E isso é importante, porque
Os motivos nós falaremos ao longo dessa live. Não, mas você pode ficar à vontade, pode ir falando, porque às vezes vem uma. A gente junta uma resposta com a pergunta. Eu quero que a gente mesmo abasteça as pessoas de informação, porque o quanto mais essa live for produtiva e levar conhecimento às pessoas, acho que mais legal a gente vai trocando ideias, né? Esse é o intuito da live mesmo. Então não se preocupem, Sim, se você se estender um pouquinho, eu corto se vier uma pergunta, e se eu falar alguma coisa, você pode me cortar, a gente tá ao vivo, é isso mesmo. sim, Certo? tranquilo. Ó, existe aquele lance. Eu gostaria que você desse um breve histórico primeiro de como você conheceu essa cepa, como você conheceu essa levedura em si, né? E como você começou a usá-la. E aí, Ah, como que legal. foi é, esse seu primeiro contato em si? Ah, excelente pergunta. É, meu primeiro contato com essa levedura foi em 2016. Em 2016, num fórum americano de cervejeiros caseiros, alguém apareceu lá que não era do meio, era pesquisador acadêmico, né? E ele tinha o seguinte projeto: nós queremos fazer cerveja na Lua. Esse é o nosso projeto da Universidade da Califórnia. Que E, legal. e a pergunta dele foi a seguinte: qual é a levedura mais indicada para esse nosso projeto? Para fermentar a cerveja na Lua. E Caraca, é bem curioso. E um das leveduras mais sugeridas foi uma levedura que vai. E aí eu pensei na hora, pô, eu quero essa levedura. Eu fiquei que bastante fermenta na curioso lua. de. Exatamente. Eu pensei assim, poxa, ela fermenta em altíssima temperatura, diferente das leveduras tradicionais. Isso vai favorecer muito o cervejeiro nacional pelo nosso clima, né? Pensando mais, eu moro no Rio de Janeiro, né? Mais aqui, né? Então isso Uhum. é bem interessante, né? Porque nós sabemos que a parte fria é um limitador para quem produz, né? Então, produzindo fora de um fermentador com controle de temperatura específica, isso é um diferencial muito grande. Aí um outro cervejeiro falou que ele estava numa entrega, esqueceu essa levedura em cima do caminhão e ela pegando sol. Há 3 dias ele usou essa mesma levedura normalmente, como se nada tivesse acontecido. Em Então, cima. é, em, em cima do caminhão pegando Ou seja, sol. chegou. É, As pessoas estão perguntando aqui pelo chat se a levedura é líquida, se existe só líquida. Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da secagem dela. Faça um breve início para quem está entrando agora, entenda qual é a característica principal dessa levedura. tá bom. É, é, eu marquei em tópicos rapidamente aqui para a gente não se perder. Então vamos lá. Ela vem da Noruega, né? Isso para quem já tem estudado ela, isso não é novidade, mas talvez estejamos com ouvintes que não têm esse contato, né? São leveduras da Noruega e de uma tradição rural, né? Ela vem de centenas de anos atrás por pessoas nas áreas rurais da Noruega que cultivavam os seus cereais para consumo próprio Uhum, e em épocas de grandes festividades elas faziam cerveja. Não era com regularidade, era em momentos esparsos. Por exemplo, se alguém morreu, faziam cerveja. Se chegava próximo ao Natal, faziam cerveja. Então, por algum motivo importante exponencial da história. exatamente, casamento, etc. E essas cervejas eram bastante alcoólicas, existia um mito de que se você inocular numa alta temperatura essa cerveja, ela
seria uma cerveja mais alcoólica. Então isso é um ponto curioso, né? E rola isso mesmo ou não? Não, não, é mito. Lenda. É fato esse mito, está registrado, né, num livro de 69 lá da Noruega. Tá. E é um livro incrível que ano passado eu li e me encantei. Muito mais. Bacana. Eu me Rodrigo, baseei nele para, em parte, escrever aquele PDF que está rolando por aí, né, que as pessoas tiveram acesso. bacana. E hoje rodou em vários grupos. Quem não teve acesso ainda, depois da live, a gente deixa disponibilizado um link aí para baixar o PDF, que aliás é uma apresentação sua da Serva, né? Do Rio. Isso, Não é isso? ano passado, desde 2017, eu consegui essa levedura. Aí faltou contar como que eu consegui essa levedura, né? Eu coloquei no Google o nome Kveik e pedi para somente aparecer resultados em português. Aí eu encontrei um cara em Brasília, ele até é famoso no meio cervejeiro, o Marcelo Fenol, que ele foi aos Estados Unidos e trouxe essa levedura, a Hothead, da Omega e Labs. E eu pedi ele e ele mandou. Então foi o primeiro contato em 2017 que eu tive com essa levedura. E depois disso eu viajei a Orlando e trouxe mais 3. Então foi por aí que começou. Desde 2017 eu compartilho essas leveduras com a minha serva, né, de Niterói e São Gonçalo, e ela tá aí para se espalhar. Rodrigo, você tá falando, tem uma galera mandando parabéns aqui. Estão entusiasmadíssimos com a história da levedura. Mapa Alto Astral. Tiago Cordeiro, um beijo, meu amigo. Tá aqui na live também. Tem um cara que falou assim: cerveja Roxbier. Bia, falem sobre propagação antes das 21 horas, por favor. Eu tenho aulas 21. Fala um pouquinho sobre essa questão, então. Bom, a gente vai voltar, vai de novo. Vamos Ah, responder do. beleza. Só para concluir, depois que eu trouxe essas 3 leveduras comerciais, eu, com um amigo da Noruega, ele me mandou mais 5 culturas originais de lá. E existe uma diferença, né, da cultura original norueguesa e as comerciais. Porque boa parte das empresas comerciais isolaram as culturas. Então você tem culturas originais que têm de 1 a 15 cepas diferentes, por exemplo. E produzem cervejas bem distintas. E essas empresas, a maioria delas, elas isolam essas cepas. Mas Eu recebi ele quer saber sobre a inoculação, questão né? de. Ele quer saber a questão de fermentar em 3 dias, né? Ah, Em tá, menos. legal. Então, Que ela fermenta rapidão. ótima pergunta. Ela é bem comum. Assim, esse ponto surpreende muito, né? Como assim uma levedura que normalmente demora as normais que a gente tem, demora tanto tempo para fermentar e essa fermenta tão rápida? Esse mesmo livro que eu falei para você de 69, do Odd Norland, ele lá tem registro de fermentação de poucas horas. A fermentação terminar, eu falei do costume deles fazerem cervejas bem alcoólicas, né? Aham. E a fermentação varia de menos de 1 dia até 5 dias. Assim, é muito rápido. E a maturação também é bastante rápida, não produz assim álcools superiores que assim necessitam de mais maturação. E o perfil dela? É bem Tem comum. off, flavor, é bem neutro, ou ela produz algum tipo de Então, aroma que é característico dela? o mais comum é o aroma e sabor de frutas cítricas, de frutas tropicais. Assim, os ésteres são bem presentes. E uma coisa que é raríssimo, só foi encontrada em uma, chamada Muri, é o cravo, né?
Fenol. Isso, o fenólico. Então é isso, ésteres, mais ésteres. E outra coisa interessante, se você quer uma cerveja mais esterificada, o que você pode fazer, né? Você aumenta o seu pitch, né? A quantidade de levedura na inoculação, ou as duas coisas, né? Fermenta numa temperatura mais alta. E essas já foi falado aqui, né? Essas são leveduras que fermentam até 44 graus, por aí. Mas, assim, não tentem, porque a 45, do artigo que eu li, que as leveduras foram estudadas, nenhuma sobreviveu a 45 graus. É como se fosse o limite. Uma que aguenta uma temperatura bem elevada é a Voss, né? Você até me mandou uma foto dela hoje. Sim, sim. A gente fez um grupo, até o pessoal está acompanhando a gente, acho que é o Fábio. Eu não sei que cidade que ele tá, na verdade eu não conheço o Fábio, mas ele falou até que ele vai compartilhar essa cepa que ele recebeu agora da Austrália. Exatamente. A Voss, antes de ontem, perdão, eu abri o fermentador e assim, o aroma de... Parecia que eu estava espremendo um saco de laranja dentro do quarto, de tanto que inundou, assim. Que bacana, cara. Rodrigo, esse estilo de partilhar a levedura, até veio uma pergunta que eu achei interessante, também veio isso na minha cabeça, a questão do kefir, que é muito comum. A gente pode fazer essa comparação do kefir com a Kveik? Pode sim. Por curiosidade, eu até cultivo o kefir também. Kefir, kombucha. Eu gosto muito de fermentação, então costumo fermentar tudo. Até legume eu fermento, né? Sauerkraut, repolho? Exatamente. Mais cenoura, né? Mas voltando, dá para comparar sim. Mas ele falou também sobre você compartilhar, né? Quem tem kefir tem um costume de doar para o amigo, né? E isso que é muito legal, essa colaboração de micro-organismos fermentadores, né? Isso era muito comum na Noruega de séculos atrás. O que a gente percebe é essa interação, né? Porque quem tem uma cepa da Kveik, ela acaba sendo assim, joga num grupo, o cara fala, eu posso compartilhar com você, eu vou mandar para você. Eu tô vendo assim uma galera assim super, sabe, parece que todo mundo tá afim mesmo de passar para frente esse tipo de situação. Achei legal isso, né? É bacana. Sai um pouco da normalidade do que a gente tem, né, nos dias atuais. É o espírito de um ajudar o outro, né? Então, isso existia lá e é graças a isso que nós podemos usar o Kveik hoje. Quando alguém tinha problema, por algum motivo a fermentação deu errado, ele pegava com outro cervejeiro amigo que produzia boas cervejas. E isso acabou criando uma seleção artificial, do mesmo modo como acontece com cachorros, né? E é graças a isso que nós temos essa levedura hoje. Legal. Muito interessante também, você é uma cervejeira, né? Nesse livro de 69, tem um gráfico lá que mostra que praticamente metade das cervejas eram feitas por mulheres, né? Sim. Então, hoje em dia, no nosso meio cervejeiro, as mulheres estão em menor número, né? E eu faço um grande movimento, viu, Rodrigo, para trazer a mulherada para o jogo, viu? Segundo meu marido, eles são mais felizes quando tem a mulher cervejeira do lado, viu? O marido fica mais apaixonado. Olha só, a gente estava falando sobre essa questão da Kveik. Eu conversei um pouquinho com o Davi antes da gente fazer a live, e ele estava falando que diz a lenda, porque quando diz a lenda é que na literatura informal entre os cervejeiros, que o pit hat da Kveik pode ser uma lasquinha
que ela vai fermentar bastante Uhum, o balde. E ele tá até falando que acho que vai fazer um teste lá na Cogumelo, e isso uhum. ele me contou, eu nem sei se eu posso contar, que ele falou que vai pôr uma lasquinha lá num fermentador de 500 litros. Ah, legal. É, Então, e- ele falou que provavelmente isso fermenta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, fermenta, porque eu vi muita gente perguntando sobre essa questão de qual é a quantidade ideal para a pitting, né? gente fermentar. O Ah, pitching da legal, levedura. legal. É, ela é uma levedura que ela te perdoa muito, assim. Nós sabemos que essas leveduras comuns, elas sentem muito se tiverem um pitching abaixo do que é esperado para ela. Se ela entrar em estresse, isso pode causar uma cerveja ruim. E isso não significa que é impossível. Isso é mais difícil nas leveduras que vai. Né? E isso está documentado, isso vem de artigos e experiências dos cervejeiros. Então é mais difícil. Uma regra que o Lars escreveu, esse é um documento que eu consegui, assim, pedindo de um em outro, né? Aham. Para ter acesso, eu teria que pagar US$ 150, eu fui pedindo um e outro e eu consegui. Lá nesse artigo, assim, bem específico, ele diz, tanto o Price quanto o Lars, que são grandes especialistas do tema, né? Que com 10 gramas você fermenta 100 litros tranquilamente. E eles fizeram uma contagem de células vivas secas, né? Uhum. Acho que já foi falado aqui que é, é possível secar em casa essa levedura para reutilização. Eles fizeram uma contagem. Então, se você pega um pacotinho da Fermentes e lá Tem tem 11 quanto? gramas. Isso, e 11 gramas. tantos. Isso. A quantidade de células boas, vivas, de Kveik, ela está ali a, na metade. Você precisaria do dobro em peso para atingir Aham. a mesma quantidade de leveduras vivas. Sensacional, né? E eu me lembro de um comentário nesse mesmo fórum que eu falei antigamente, que um Aham. cervejeiro que já produz profissionalmente, ele não havia encontrado qual é o limite para o underpitching. Ele cada vez colocava menos, 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 e E ele fermentava. fermentava e ele não conseguiu o limite. Que Claro loucura. que assim, fermentação é uma corrida, né? Você quer evitar outros micro-organismos, né? Então, quem quer fazer isso é sempre um risco, mas é uma levedura que te protege contra isso, contra o off-flavor. Aqui, eu recebi uma pergunta perguntando se ela se aproxima dos resultados de uma levedura lager. A gente fermenta a Kveik só em ales. Ela, no estudo genético que fizeram dela, ela na evolução das famílias de levedura, ela se distingue das leveduras mais comuns, se distingue da americana, da inglesa. Então, perdão, deu branco. Você Não, o que perguntou eu perguntei é o sobre. seguinte: se a gente produz cervejas lager Ah, ou sim, cervejas ales com a perfeito. Kveik? Ela, E a pessoa perguntou se ela se assemelha muito aos resultados de uma fermentação com não, leveduras perfeito. lager. Eu chamaria que com ela, mas não com todas. A gente precisa ter muito cuidado em generalizar essa levedura. Sim, cerveja tudo depende. Isso tem que ficar claro. Se tem uma coisa que eu gostaria que vocês levassem dessa live aqui, é que não dá para generalizar Kveik e chamar tudo de Kveik. Que existem, como eu falei, mais de 50 famílias de Kveiks. Sim, Generalizar seria algo semelhante a chamar belga toda levedura belga. E nós sabemos que existem diferentes tipos de sim. leveduras belgas, né? Então, eu gosto de lager, eu gostaria de usar Kveik para uma cerveja
tipo lager? Uhum. Acho que essa é a pergunta. É uma levedura que está mais próxima das ales, mas é possível fazer uma pseudo-lager, tá? E eu acredito que essa levedura da White Labs, ela tem um potencial enorme. Se o que foi falado pelo Chris Wright se mostrar verdadeiro, né? Então eu penso, eu nunca utilizei ela, né? Mas se ela se aproximar de uma lager, ótimo. Então seria uma pseudo Bacana. lager. Por ser Legal. bem, bem limpa, né? Exato, essa é a comparação. Eu não sei quem fez essa pergunta, porque como eu recebi várias perguntas, eu fui anotando para não perder, porque o Stories fica 24 horas na hora, eu falei, puta, eu vou perder todas as perguntas. Aí passei tudo no caderno aqui e eu acabei não marcando quem que me fez essa pergunta. Mas Tranquilo. enfim, quem fez com certeza deve estar assistindo aí. Deixa eu aproveitar e perguntar um negócio, por essa agilidade de pouca quantidade de pitching, a questão dela fermentar rapidamente. O Maurício Grilli me mandou dizendo o seguinte: Rodrigo, conta pra gente aquela vez que você fez uma braçagem que vocês fizeram com extrato de malte, gelo e leveduras que vai. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Legal. Eu andei um. É legal a pergunta do Maurício. Ela só é verdadeira em partes. Em partes por quê? Porque eles utilizaram que vai, mas eu não estava presente, né? Eu não lembro Ah, se eu doei a levedura, mas essa levedura partiu de mim doar para os meus amigos, né? Então, essa eu não estava presente, né? Nesse dia, né? Mas tem um colega da nossa serva que ele faz cerveja com extrato, né? E aham. eu acho que tem um potencial enorme, né? Porque a facilidade é bem grande de você fazer cerveja com ela e ela te perdoa muito, né? Então, para o cervejeiro iniciante, para a pessoa que nunca fez cerveja na vida, você pode utilizá-la e a cerveja sair muito boa, né, na sua primeira tentativa. Bacana, isso é muito legal. Ô, Rodrigo, a questão da levedura, da fermentação em si, é algo fascinante, né? Quando a gente fala de um processo de fermentação, e o comum é 7 dias de fermentação, né? E aí Uhum. vai por água abaixo a questão da maturação. E a gente pega uma levedura dessa que fermenta em 3 dias, passa então a otimizar muito a questão do cervejeiro pela sua ansiedade de tomar logo a cerveja, né? Sim, Porque eu com acho que certeza. o cervejeiro que mais tem é ansiedade, né? Eu, pelo Isso, menos, curei a minha ansiedade depois que comecei a fazer cerveja. isso. Você é um cara que só usa a levedura que vai? Ou você faz outros tipos de fermentação na sua casa? Não estou falando dos legumes e nem do Sim, sim. kombucha. Tranquilo. Eu diria que hoje em dia praticamente 90% das minhas fermentações são com ela. Eu E aí, quando diminui. você. Fala. Pode falar. Não, Não, eu não. ia perguntar assim, o seguinte, quando você usa ela, depois você recolhe a lama, né? A Uhum. biomassa, e aí você coloca ela para secar. Secou, você reutiliza. Quantas vezes você pode ficar reutilizando? Eternamente? Legal. Essa pergunta foi feita por vários colegas, né? Não tem limite. Não tem limite. Você pode utilizá-la infinitamente. Assim, essa levedura ela já vem sendo usada há séculos, né? Eu já falei aqui. E é graças a essa reutilização que nós produzimos cerveja dela hoje. Então, assim, limite? Não, não, não tem limite. Quem tem quem conhece um material técnico, livros de cerveja, né? Conhece aquela famosa coleção de água, malte, lúpulo e levedura, né? Lá, o livro de levedura tem um capítulo específico que fala sobre a influência dos fermentadores cônicos no processo de fabricação cervejeira. Então, por um lado, ele te ajuda porque ele isola de contaminantes externos, mas, por outro lado, ele limita a reutilização da levedura. Uhum. E com o que vai que você não tem esse limite. O que não significa que ela não vá mudar. É uma
Mutante, mutação, Ah, micro-organismo, ser vivo. mas não. Eu até agora, desde 2007 que eu fermento com ela, eu nunca produzi algo que eu falei, não, isso aqui não tá legal, tá imprestável. Descarta essa levedura. Só para a gente já está falando sobre essa questão de reutilização, muita gente está perguntando como que faz o processo de secagem dela. Ah, perfeito. Antes do processo de secagem, é preciso esclarecer como que é o processo de coleta. E tradicionalmente existem duas formas de coleta dessa levedura. Nós sabemos que assim, a família Ale e essa que vai, que ela se aproxima mais das ales, elas produzem Krause e fermentam ali por cima, né? Então você pode dividir as famílias de Até isso é uma. culturas. Deixa eu só dar uma interrompida em você. Isso até é uma questão importante, né? Porque se a gente pensar em família, nós temos as lagres, as ales, as lambiques, né? E aí a Sim, gente pode pôr aqui, vai que como sendo uma quarta dessa. sim, ela é uma família própria. Ela não se aproxima geneticamente das mais comuns. E quais Então, são os tipos de micro-organismos que vão ter nela? ah, Existe uma contaminação, por exemplo, a gente usa um balde agora e depois vou fazer outro. Existe essa questão de contaminação cruzada, por exemplo? são duas perguntas diferentes, né, nessa sua aí. O que tem nessas culturas? Tem bactérias que produz ácido lático, alguns flavors, etc. Tem. Com essas leveduras que são cultivadas, nessas leveduras que são cultivadas por séculos lá da Noruega, você encontra algumas, se não a maioria, a presença de bactéria. E isso não significa algo ruim. Depois que essas leveduras se espalharam, né, e com a ajuda dos sommeliers, né, começaram a fazer testes, foi muito curioso. De repente, uma cultura isolada, sem as bactérias, se mostrou, como resultado, uma qualidade inferior de cerveja. Sim. De alguma forma, essas bactérias que viviam ali em uma comunidade, numa simbiose com as Saccharomyces, elas contribuem, de certa forma, formando um resultado único, né? Bem peculiar. Então, eu posso citar um exemplo aqui, né? Uma delas que eu tenho, que eu gosto muito, é a Sauren. Quando ela fermenta no Erlenmeyer, ela produz um aroma fenomenal, sim, um funk diferenciado, que assim, eu nunca vi nada igual em nenhuma cerveja que eu já bebi. Algo Que impressionante. legal. E dá esse resultado. Você falou que fermenta no, que faz essa Sim, fermentação no Erlenmeyer, mas se você jogar no mosto, logicamente que ela vai fazer a mesma coisa. isso. Agora, assim, não é como a Belle Saison, igual outras que ela não é diastática, né? STA1, né? Então, o perigo dela é, é, é inferior, né? Nesse mesmo artigo que eu falei que eu consegui ali, o Lars e o Price dizem que não é assim, não tem esse perigo de contaminação numa cervejaria assim também. Se você tiver Até. uma boa prática sanitária, né, Sim, você sim. resolve Acho que é. normalmente. Já diz John Palmer. Ó, como fica a fermentação na garrafa, já que essa levedura é super potente? A refermentação, né? Na Sim, garrafa. essa é uma dúvida curiosa, né? Que eu tive quando eu comecei a estudar sobre ela, né? Eu fiquei assim com receio, será que ela vai fazer minhas garrafas explodirem mais do que as outras? Não, não é assim. Não é assim. Ela vai. Se você tiver uma precisão boa, você não vai correr esse risco. A questão é que ela vai ganhar a corrida
em comparação com as outras leveduras. Isso é muito influenciado também com a temperatura normal de fermentação dela. Mas se você colocar, isso eu estou falando com base em artigos que eu li. Se você Sim, sim. colocar ela fermentando numa mesma temperatura controlada, com outras leveduras de controle, que são mais comuns, ela fermenta mais rápido. Ela tem um lag muito mais rápido do que essas, né? Começam a fermentar rapidamente. Mas elas têm uma atenuação muito grande. A gente Então, pôs até uma foto, pô, sensacional, super límpida, né? exatamente. Mas aí a floculação, ela tanto tem alta floculação como a atenuação muito grande. Então, ela vai limpar a sua cerveja, mas vai atenuar bastante também. Poucas, só uma das estudadas nesse artigo não atenuou tão bem. Não se sabe por algum problema. Eu até anotei aqui. A gente tem aqui no Brasil, você sabe pelo menos quais são as culturas dela que estão aqui no Brasil? Só para fechar e já vou para essa. Tá. A atenuação, de 75% a 95% de atenuação, é muito grande. Nossa, muito E grande. um desses motivos é que ela consegue fermentar também a maltotriose. Então, ela não fermenta só a maltose, que são duas moléculas de glicose, né? Ela fermenta também a maltotriose. Então, você consegue Molécula uma complexa. boa atenuação. Floculação excepcional. E outra característica também muito boa dela é que ela é muito tolerante ao álcool. Então, um terço dessas estudadas conseguiu fermentar até 16% de álcool. Isso é muita coisa. Caramba, muito Né? legal. Eu já usei a Stranda, né, que é uma cultura dessas diversas que veio, para fazer Uhum. uma Barley Wine, né, de 12% e ela não De teve boa. problema algum. E, e outra coisa que é preciso ser dita você não precisa de muita oxigenação para fermentar. Eu, antes de produzir Kveik, eu até comprei uma bomba de ar boa para oxigenar, pedrinha, para Kveik somente a queda da gravidade da levedura no balde é suficiente. Você consegue fazer uma cerveja alta também, com um teor alcoólico grande, sem precisar oxigenar muito. Isso não vai afetar negativamente a sua cerveja. Que bacana. Rodrigo, eu sou super ansiosa e vou perguntando conforme vai vindo na minha cabeça. E o Henrique falou uma verdade. Estava falando sobre a secagem e mudei de assunto. Henrique, desculpa. Vamos Pergunta. voltar na secagem. Boa. Gente, eu tô tentando acompanhar aqui, mas tem muita mensagem. Obrigada. Estão Uhum. falando que eu tô brilhando para tomar cerveja. Na verdade, eu tô ficando vermelha. Daqui a pouco eu vou pegar outra cerveja. Tranquilo. Vamos falar da secagem? Vamos, vamos, vamos. De uma maneira prática. Como que eu posso fazer Perfeito, é, a secagem? perfeito. Vamos lá. O que causou esse boom de popularização da levedura que é a possibilidade de secagem. Se tivesse uma qualidade dela que eu colocaria em primeiro plano, é a possibilidade de realizar a secagem para você utilizar ao longo dos anos. Existem registros de leveduras que ficaram, depois de secas, guardadas no congelador e fermentaram naturalmente, até ganharam um concurso com mais de 200 inscritas. Ela ganhou em segundo lugar, foi vice. E Olha que legal. esse pacotinho ele estava guardado por 15 anos. Então o cara pegou do congelador dele um pacotinho de 15 anos atrás, de levedura seca, fez a cerveja, levou para o concurso com mais de 200 concorrentes e tirou o segundo lugar do Que concurso. massa, que legal. Essa é uma das leveduras que eu tenho, que eu consegui, a Saura. Muito boa. Essa que eu falei do aroma dela, fenomenal. Aham, aham. E assim, mas como que é esse processo de secagem? Essa que foi a pergunta. Isso.
Existem dois tipos de como que você retira essa levedura. Primeiro tipo, quando se forma o krause, não no início, mas depois que você consegue perceber que existe uma quantidade boa de leveduras ali em cima, você retira esse krause por top crop, né, que se chama, e coloca num recipiente sanitizado, bem apropriado para tal. Eu gosto de decantá-lo na geladeira antes de iniciar o processo de secagem. Que aí eu descarto o líquido e depois seco. Pega só a massa. Perfeito. O segundo tipo de coleta da levedura, ela é feita com o que fica na lama, embaixo. Então, a sua cerveja acabou de ser feita, já acabou a fermentação, você já envasou, você pega essa lama e seca. Nesse livro de 69, ele explica lá como que isso era feito no passado, né? Se você pega por cima, ela no krause, ele jogava um pedaço de madeira, esse pedaço de madeira ficava boiando, cheio de levedura, e você pendurava, deixava para secar num canto da casa. E aí Que nem depois carne seca. Que nem carne seca, isso. Aí, quando você fosse fazer cerveja novamente, e eu já falei aqui no início da live, né, que se fazia no intervalo bem espaçado, Uhum. você pegava essa madeira novamente e inoculava ela, jogava no mosto apropriado. Né? Aí que vem aquela história também, né? Da colher, que tinha um certo efeito do além, né? As leveduras ficavam na madeira e fermentavam o mosto ali. Isso, exatamente. Exatamente. Elas estavam agarradas ali. Só que essa não é a única técnica que existia. Uhum. Existem outras. Né? Eu posso citar o exemplo de... Tudo está nesse livro de 69. Né? Esse livro, ele tá disponível aqui? Não é fácil achar ele na internet, mas eu consegui. Eu posso te passar depois. E, Legal. assim, foi uma viagem incrível ler esse livro, porque vai ali do grão ao copo. E é um trabalho não somente científico da época, como se fosse o Kunze. É um trabalho sociológico também. Cara, isso envolve muita coisa. Sim. Muito E legal. é muito interessante. Vou te dar só um exemplo. A gente normalmente faz a abraçagem, parte para fervura, né? Algo que é muito comum na tradição da Noruega é fazer cervejas sem fervura, chamadas Hall Ales. Da abraçagem, você já passa para a fermentação. Eu já fiz esse processo uma vez, até com a Saura, e assim, fica uma cerveja deliciosa, incrível. Claro que você tem que ter um bom controle com a sua sanitização, né? Ah, mas sem a fervura, como é que fica? Né? O próprio processo de mosturação já dá já mata os micro-organismos ruins da cerveja. Bacana demais. É. O pessoal ficou alvoroçado pelo livro. Qual o nome do livro? Querem o livro? Viu? Alguém falou que tem um efeito no meu. Tem efeito, gente. Eu sempre coloco esse efeito de estrelas, porque quando eu faço a live, parece que eu tô sonhando. Porque a gente recebe tanto conhecimento, a gente tem que estar em estado de. Não é, Rodrigo? Legal, por aí. Isso é uma aula, ué. A gente tem que estar na lua. Viu? Essa história da lua você gostou, né? Muito! Pra mim vai ser a levedura da lua. Acabou. Pra mim vai ser a levedura da lua. Ó, eu vejo muito interessante. Agora sim, eu tô falando como cervejeira, como Bia, que faz cerveja em casa e que mora em Sorocaba, interior de São Paulo. Que as servas do Rio de Janeiro, principalmente a serva de São Gonçalo,
de São Gonçalo e de Niterói fazem um trabalho muito bacana com cervejeiros do Rio de Janeiro. Eu tenho muito contato com o Legal. André Aguilera, falei muito com o André também, ele já está usando, né, a levedura, a gente trocou muita ideia hoje também, muito bacana. Uhum. E ele estava contando sobre essa questão de festivais que promovem, de concursos. Vai ter agora um concurso também com as leveduras que vai, que, né? Sim, Com as sim. acervas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa união, das acervas do Rio de Janeiro. Eu não vejo isso aqui no estado de São Paulo. Não estou Uhum. criticando, não é isso. Faço parte, aliás, fiz parte da Acerva em Uhum. SP, não faço mais, mas por uma razão que eu estou longe e tal, não consigo participar. Mas assim, eu sinto falta de associações, sim, que fazem esse trabalho com os cervejeiros, que compartilham Sim. conhecimentos. Uhum. Eu estou numa cidade que tem 700 mil habitantes e estou tentando me mexer de uma maneira para que leve o conhecimento a quem eu, pelo menos, me conecto. Então, por exemplo, estar conectando com você aí no Rio de Janeiro, para mim é de suma importância, porque eu estou aprendendo com você e estou conseguindo fazer com que você ensine aos 120 pessoas que estão conectadas com a gente agora. Uhum. A gente pode parecer 120 pessoas, é mais do que um auditório cheio de gente Uhum. ouvindo a gente falar aqui. Então, eu acho que isso é Legal. muito legal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho das acervas aí do Rio de Janeiro, que eu já parabenizo aqui de cara, viu? Parabéns a Uhum. vocês, pessoal. Ah, legal. É isso aí. Excelente tema, né, para a gente conversar aqui. Para fechar aquele assunto anterior, sobre a coleta, eu falei que existem dois tipos de coleta, coleta superior e coleta pelo fundo, Finaliza a e secagem. isso é fundamental, por isso, é fundamental as empresas que vendem, que falarem, discriminarem no seu rótulo qual a família de levedura que elas estão vendendo, porque se você usa em casa uma que se coleta por cima e você coleta ela por baixo, você não sabe quais as consequências você terá fazendo isso no longo prazo. Né? Um colega meu, foi um dos primeiros que pegou levedura comigo, ele passou de uma levedura que só se coleta por cima, ele passou a só a coletar por baixo, sem saber, e a cerveja dele parou de produzir um Krausen que permitia a coleta. E isso depois de, sei lá, 5 vezes, 6 vezes. Então, tem consequências sim. E é importante as empresas discriminarem qual família que elas vendem para o cervejeiro fazer a coleta adequada, seja por cima, seja por baixo. Então, Tá, fechamos. e as Fala. pessoas estão perguntando um pouquinho, antes da gente entrar depois da serva, elas estão perguntando ainda como que faz a coleta na prática. Colheu, tudo bem, pode ser que colocou na madeira. E aquela parte que a gente vê no papel, por exemplo? Isso. Então, nesse livro que eu falei, ele discrimina vários exemplos de coletas, como que elas eram feitas. E lá existem mitos também, crendices da época. Por exemplo, por que se coleta por cima, por que se coleta por baixo? Tinha gente que acreditava que a levedura que afunda, ela está morta, está deficiente, está ruim, ela já não serve mais. Então ali se criou um uso de coletar apenas por cima. Por outro lado, aqueles que coletavam só por baixo tinham as suas razões também. Né? Mas um outro exemplo que tem lá também, e isso é curioso, porque assim, você coletava por cima, um exemplo, e misturava na flor de lúpulo e criava um bolo e as pessoas secavam aquela flor de lúpulo e depois reutilizavam. Isso aí é um exemplo, né, de uma tradição que se fazia e que permitiu, né, que hoje a, permitiu o uso, né, dessas leveduras por nós hoje. Esse é um Tem gente exemplo. Mas, perguntando. mas, mas como que faz a secagem, né? É, Então, ouvi um barulho. O mais moto. comum é utilizar a madeira,
né? Porque a madeira ajuda a secagem, ela puxa a umidade, né? A Pode ser nossa qualquer madeira? ah, não tem essa resposta, né? Você usa que madeira? Eu não uso madeira nenhuma. Eu Como que não você uso. faz? A minha secagem, eu já mudei de técnica várias vezes. Hoje, a que eu considero a mais adequada é utilizando um voal, que é aquele tecido 100% Sim. algodão, né? Ele, Aham. ele puxa a umidade, ele ajuda muito a retirada da levedura e com ele eu consigo aproveitar quase 100% da levedura Aí seca. você seca ela no voal mesmo? Exatamente. Eu primeiro decanto na geladeira, depois de 1 ou 2 dias eu tiro o excesso Igual de líquido. coalhada. Exatamente. Tiro o excesso de líquido e quando fica só aquela levedura grossa ali embaixo, eu espalho ela no voal, deixo pingar um pouquinho, que sempre pinga um pouco. E aí você tem duas alternativas. Se você não tiver, eu uso um cooler de computador embaixo. Ele me ajuda Pra- muito na secagem. Porque Ah, para secar. O ventiladorzinho. é, eu já testei com um ventilador de casa, isso já foi feito lá nos Estados Unidos por até uma cervejaria, né? Fizeram esse teste, né? E comigo ele não funciona. Um ventilador embaixo. É muita. Eu primeiro coloquei ele em cima de um papel manteiga. Ele não funciona bem. Só assim. Pega aquele papel que tá lá em cima, lá, sabe, em cima do sapato. Aquele papel que tá lá em cima. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu até guardei para você ver o resultado. Mas papel manteiga eu não uso mais. Mas quem não tem voal, que é 100% algodão, né? Aquela malha, pode usar o papel manteiga. Só que nunca, nunca coloque uma nata grossa de levedura por cima, porque a umidade pode puxar uma contaminação por mofo, né? Então evitem fazer isso. Esse tempo de secagem leva o quê? Se você não tiver algo que ajude, como um cooler de computador, ele vai demorar 1 dia, 2 dias. Assim. Com o computador é muito rápido, ele seca muito rapidamente. A última vez eu sequei, comecei a secagem 11 da manhã, às 6 horas ela já estava praticamente seca já. Né? Esse aqui é um exemplo que deu errado. Ó. Eu até guardei ele para mostrar. A secagem com papel manteiga. Ela gruda de tal forma que você não consegue tirar a levedura. Então, utilizando o ventilador, eu não aconselho. Deixa eu Para ver, mim, mostra ela direito aí pra gente. isso aqui veio da Noruega. E eu vou Duvido que se você não jogar isso daí no moço, não fermenta. Vai fermentar de Não, todo jeito. eu não Essa, tenho ferve... dúvida alguma. Essa levedura da lua aí. Eu não tenho dúvida alguma sobre isso. Ô, Rodrigo, estão Só dizendo uma aqui que coisa. secador de cabelo não seca. Não, Não pode, acho que, jogar vento direto também nela, né? Porque senão gruda o ar não, lá, gruda a contaminação. não façam isso. Essa é uma dúvida muito comum. Ah, mas não vai contaminar pelo tempo? Essa é uma ótima pergunta. Você está deixando a levedura secar no tempo, não vai contaminar? Né? A minha resposta para essa pergunta é a seguinte: olha, isso já vem sendo feito no tempo há séculos. Há séculos. E pelo motivo dessa levedura ter um lag tão pequeno, ela já começar a multiplicar e ela ser tão voraz nessa rapidez de fermentação, Legal, né? você, no longo prazo, isso não vai te afetar. Eu nunca tive um problema de contaminação na cerveja com ela. Sem usar Muito ela legal. também, né? Eu nunca tive problema de contaminação. Eu tô vendo que tem 22 perguntas aqui, eu preciso abrir a pergunta e Vamos, resposta. Ó, deixa eu só avisar. São 9h15, nós vamos bater 1 hora de live. O que que vai acontecer? O Instagram, ele vai derrubar a gente em 30 segundos. e Então, vai derrubar em 24 segundos. Então,